Olá, estrategista! Estamos juntos aqui para falar sobre esse tema que é muito importante nas provas, que é muito frequente, que é a endometriose. Então, eu estou aqui junto com o professor Sérgio e vamos juntos abordar esse tema. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Sérgio e a gente vai falar de endometriose, que é basicamente a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, né? Fora do útero. É bem intuitivo o que é, mas assim, é um tema muito complexo, que tem múltiplas raízes para outros órgãos, acometimentos e tal. Então é interessante a gente estudar bastante a fundo e é um tema que é bastante cobrado nas provas, né, Muito professor? frequente. E aí a gente divide a endometriose em três formas clínicas, né? Então, a endometriose superficial é aquela que tem implantes superficiais no peritônio. A endometriose ovariana é aquela que acomete os ovários, então quando tem implante superficial no ovário, ou quando tem aqueles cistos de endometriose, os endometriomas de ovário. E a forma profunda, que é quando a gente tem lesão que se estende sobre ou sob até mesmo o peritônio, ou lesão que acomete aí alguma estrutura, por exemplo, ligamento, por exemplo, intestino, bexiga e assim por diante. Então é assim que a gente divide a endometriose, nessas três formas clínicas. E a endometriose, ela tem locais de preferência de acometimento, que é importante a gente saber, até porque, por exemplo, se a gente faz uma ultrassonografia, seja lá qual for o motivo na paciente, e ela tem um endometrioma de ovário, a gente vai ter que investigar outros sítios de endometriose nessa paciente, né? A ordem de preferência de acometimento da endometriose na cavidade pélvica são os ovários em primeiro lugar, depois acomete o fundo de saco anterior e posterior, e depois acomete os úteros sacros. O restante dos órgãos, eles são menos prevalentemente acometidos. Detalhe que quando a endometriose invade o intestino, ela tem preferência para a região direita, para a região do reto sigmoide, né? E em quais pacientes, qual que é a idade, qual que é o perfil das pacientes acometidas por endometriose, professor? Preferencialmente ali entre os 25 e 35 anos de idade, mas a endometriose é uma doença que pode acometer a mulher durante toda a sua vida. Uma doença bastante prevalente também, a gente vê aí na população uma prevalência aí ao redor de 5, chegando até 10% das mulheres, se você for pensar em uma em cada 10 mulheres, né? E a endometriose em geral tem um atraso no diagnóstico. Às vezes o serviço de saúde, o médico acaba não pensando na hipótese de endometriose, e os estudos mostram que tem um atraso de diagnóstico dessa doença, às vezes ao redor aí de 3 a 4 anos. A paciente ela fica sofrendo aí com essa dor, 3, 4 anos até alguém pensar que ela tem a endometriose. A endometriose é uma das causas mais frequentes de infertilidade, uma das causas mais frequentes de dor pélvica crônica. Isso é bastante importante na hora da história para a gente pensar na hipótese. Estima-se que mais ou menos 50% das pacientes com infertilidade, elas têm algum grau de endometriose que pode estar contribuindo para esse quadro, né? Mas, assim, endometriose é a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, né? Que o tecido endometrial fica dentro da Para existir só lá dentro, exatamente. Mas por quê? Como é que ela ela foi veio de parar lá fora, né? Como? Então, a endometriose é uma daquelas doenças que tem várias teorias. Quando uma doença tem várias teorias, Porque nenhuma é boa para porque nenhuma responde aí de verdade, né, o que está acontecendo. A teoria da endometriose, que ainda é a mais aceita, eu falo ainda porque ela é de 1929. Quase 100 anos. É a teoria de Sampson, a teoria da menstruação retrógrada. O que diz essa teoria? Que essa célula de endométrio, ela sai de dentro do útero pelas trompas, menstruação retrógrada, e aí essa célula consegue se aderir, se proliferar ali no tecido pélvico peritoneal e gerar endometriose. Então aí, essa teoria ela é muito importante, que você já vai pensar também nos fatores de risco. Quanto mais a mulher menstrua por baixo, ela vai menstruar mais por cima também, retrogradamente, e vai ter um risco maior de endometriose. Então essa é a teoria mais aceita. Exatamente. Mas tem várias teorias, então vamos falar delas, né? Tem a teoria da menstruação em neonatos, né? Que as pacientes elas continuam com o estímulo, elas têm estímulo estrogênico, na verdade, desde a vida intrauterina, né? E depois que elas nascem, o estímulo estrogênico da mãe continua, elas acabam descamando o endométrio, e só que o colo do útero delas, é meio fechadinho, porque anatomicamente ele é mais fechado, mas ele também tem bastante secreção mucosa, que impede com que essa descamação do tecido endometrial causado pelos estrogênios saia. E aí por onde que sai?
sai pela tuba uterina. Se não sai por baixo, vai sair por Exatamente. cima. E esse tipo de teoria, ele procura explicar basicamente por que algumas pacientes elas têm endometriose antes da puberdade, por exemplo. Antes delas ativarem o eixo hipotálamo-hipófise, né? Exato. Outras teorias. Teoria da metaplasia celômica, que nada mais é do que transformação daquele epitélio celômico, resquício embrionário, que viraria tecido endometriótico. Além disso, teoria de alteração genética e epigenética, isso daí é até bastante intuitivo, né? Deve ser um fundo genético. A Exatamente. gente vê pacientes com história familiar de endometriose que tem endometriose, tem um fundo genético. A gente só não sabe qual que é o gene específico ali que é o causador da endometriose. A gente também tem a teoria da indução. A teoria da indução é a melhor, né? Aquela que surge do nada. O viajante, né? Tem um fator de indução, ninguém sabe o que é, e que vai transformar o epitélio em tecido endometriótico. Uhum. E as outras, eu acho duas outras teorias interessantes de vocês saberem, é a teoria da disseminação linfático-vascular, que simplesmente êmbolos de endometriose, eles se disseminam pelo sangue ou pelos vasos linfáticos e eles se implantam em determinados lugares. E a teoria iatrogênica, que diz que nós somos os causadores da endometriose em outros sítios extra-uterinos. Isso explica, por exemplo, endometriose na região da cicatriz cesárea, na região do umbigo, na inserção dos trocartes da videolaparoscopia, na episiotomia. Então, quando o tecido endometrial ele entra em contato com outros tecidos, por exemplo, por uma cirurgia em que o bisturi que foi realizado para abrir o útero foi utilizado em outro sítio do corpo, a gente pode transmitir a endometriose para outros sítios do corpo, né? E eu acho que faz todo sentido, porque como que uma endometriose vai surgir no umbigo da paciente que passou por uma laparoscopia, né? Eu acho que faz sentido, né? Sim. Beleza. Uma outra teoria que seria complementar à teoria da menstruação retrógrada seria a teoria da imunologia, teoria imunológica, que fala que a mulher com endometriose tem um defeito no sistema imunológico que permite que aquela célula de endométrio que veio de dentro do útero se adira, tenha adesão, prolifere e gere implante de endometriose. Agora, é esse defeito que, junto com a teoria da menstruação retrógrada, explicaria aí mais ou menos por inteira a geração da endometriose. Mas ainda assim, muitas teorias, nenhuma explica direito. Aí a gente encontra paciente com uma endometriose pulmonar, uma endometriose cerebral. Ou endometriose em homem. Então, como é que explica, né? Exatamente. Ou seja, a fisiopatologia da endometriose ainda não está muito bem esclarecida. Bom, e a gente tem algumas formas da gente classificar a endometriose, né? A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela classifica a endometriose em 4 tipos, né? A gente tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. O estágio 1 é a doença mínima, que a gente tem implantes de endometriose isolados e não tem muitas aderências. A gente tem o estágio 2, que é chamado de doença leve, que os implantes eles são superficiais, eles normalmente têm menos de 5 centímetros, eles estão espalhados só no peritônio, um pouquinho nos ovários. A gente tem o estágio 3, que é a doença moderada, que a paciente aí já tem múltiplos implantes e aderências tubárias e ovarianas importantes. E o estágio 4, que a gente chama de doença grave, que são múltiplos implantes superficiais profundos, endometrioma, aderência, acometimento extra-uterino, intestino, bexiga. Tudo grudado. Tudo grudado, exatamente. O bloqueio de pelve é absurdo. E o mais curioso é que essa classificação de doença mínima até grave não tem correlação com sintomatologia. Não tem correlação com dor. Isso é muito interessante, né? É muito cobrado nas provas. Exatamente. Porque a gente tem uma ideia de que se tá tudo grudado, a mulher vai ter mais dor. Isso tá errado. Cuidado, isso cai muito nas provas. Não tem uma correlação entre o estadiamento da endometriose e a dor da paciente. A dor da paciente está mais relacionada, talvez, com o local daquele implante, se tem muita inervação naquele local, do que com a quantidade de endometriose que a paciente tem. Então, às vezes, a gente tem paciente com estágio 1, doença mínima, que tem mais dor do que a mulher com endometriose grave. Então, cuidado, isso é muito cobrado nas provas. Exatamente. E quais são os fatores de risco para endometriose, né? Eu acho que dá para a gente raciocinar um pouquinho com relação àquele negócio que você falou anteriormente, que tem a ver com menstruação. Né? Lembrar, então, da teoria da menstruação retrógrada. E quanto mais a mulher menstrua, mais menstruação retrógrada ela vai ter e maior o risco dela desenvolver endometriose. Lembrando disso, você consegue lembrar da maioria dos fatores de risco da endometriose.
Então, menarca precoce, menopausa tardia, fluxo aumentado, menstruações mais frequentes, nuliparidade, gestação tardia. Todas essas são situações que estão relacionadas com o maior número de ciclos menstruais na vida da mulher. Então, maior número de menstruações retrógradas. Logo, os fatores de proteção são aqueles relacionados a menos menstruações por parte da paciente. Exatamente. Ou seja, a paciente que é uma multípara, que amamentou por bastante tempo, uma paciente que teve a menarca tardia, uma paciente que usou por muito tempo anticoncepcional, são pacientes que menstruaram menos ao longo da vida. Então, essas pacientes elas têm menos menstruações, logo, elas têm uma chance menor de desenvolver a endometriose. Exatamente. Né? Então, esse raciocínio ajuda muito para lembrar fatores de risco e fatores de proteção. E a gente sabe que a endometriose ela produz muitos sintomas. Muitos sintomas, né? E são sintomas clássicos, né? São os 4Ds. São os 4Ds. A paciente com endometriose, ela tem uma dismenorreia. Essa dismenorreia, ela é muito importante, ela é incapacitante, normalmente é o principal sintoma que essas pacientes relatam para o médico, tem a ver com a inflamação que os implantes endometrióticos dão, principalmente no momento que a mulher menstrua e que tem aquele estímulo estrogênico nesses implantes. A paciente ela tem dispareunia, né? A paciente ela tem muita dor à relação sexual, ela só aceita determinadas posições para o ato sexual. Às vezes ela tem aderências tão importantes e o útero está tão retraído que o mínimo toque com o pênis com fundo de saco pode produzir muita dor nessas pacientes. A paciente ela também tem dor fora do período menstrual, lembrando que os implantes endometrióticos eles ficam lá quiescentes quando eles não estão estimulados pelo estrogênio, mas mesmo assim eles têm um componente inflamatório, um componente que pode produzir dor nessas pacientes. E as pacientes elas também têm dificuldade para engravidar, né? Lembrando que os implantes endometrióticos eles são extremamente inflamatórios e essa inflamação pode, por exemplo, promover uma alteração na arquitetura da tuba uterina e dificultar a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né? Então esses são os 4Ds: dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica e dificuldade para engravidar. Eu poderia adicionar 2Ds ainda nessa lista de 4Ds, que a disúria, que seriam alterações urinárias. A paciente ela pode ter ardência para urinar, ela pode ter dor para urinar, inclusive um dos diagnósticos diferenciais é a cistite intersticial, e a dor para evacuar. A disfunção intestinal, principalmente se ela tiver acometimento intestinal em decorrência da endometriose. Mas lembrando que a endometriose, os implantes endometrióticos, por serem inflamatórios, eles podem por si só puxar as alças intestinais, produzir deformidades na alça intestinal que produzem, por exemplo, suboclusão intestinal. Exato. E que sinais que essa paciente ela vai apresentar além dos sintomas na consulta clínica com o médico ginecologista? Às vezes ela não pode ter sinal nenhum no exame físico. Às vezes o exame físico dela é normal. Mas o que a gente tem que procurar no exame físico dessas mulheres? Bom, primeiro, na inspeção a gente vai ver se tem algum endometrioma de parede, né? Então, numa cicatriz da cesárea, ou numa cicatriz de uma videolaparoscopia, ou até mesmo na cicatriz de uma episiotomia. No exame especular, eu vou procurar se tem alguma lesão no fundo de saco, uma lesão roxa, por exemplo. Afinal de contas, é um dos locais mais comuns de acometimento pela endometriose. Também vou procurar se tem algum deslocamento lateral do colo uterino, porque se tiver acometimento de ligamento, esse ligamento vai estar encurtado e vai puxar o colo para aquela direção. Então, um colo lateralizado pode ser um sinal de endometriose. No toque, eu vou encontrar possivelmente um útero retrovertido, fixo, doloroso, a palpação. Além disso, posso encontrar anexos aumentados, um endometrioma de ovário. Além disso, eu posso ter dor na palpação ali do fundo de saco e sentir ali o ligamento comprometido, endurecido, nodular no fundo de saco. Lembrar que os ligamentos útero-sacros são também dos principais locais de acometimento pela endometriose. Bom, mas ainda por último, o toque retal é bastante importante, pode fornecer para a gente algum sinal no exame físico da mulher com uma hipótese de endometriose, porque a gente vai, através do toque retal, palpar mais facilmente os ligamentos útero-sacros, e além disso a gente vai sentir ali o septo reto-vaginal, que é um dos principais locais também de acometimento pela doença. E essa paciente, a gente examinou ela, a gente conversou com ela, viu quais são os sintomas, fez o exame físico, suspeitou de endometriose.
Existe algum exame que é melhor ou pior para a gente diagnosticar a endometriose na paciente? Os mais comuns, mais utilizados para diagnosticar endometriose são o ultrassom com preparo intestinal, ou seja, a paciente toma laxante, esvazia o intestino para poder fazer esse ultrassom, porque é somente assim que dá para ver os implantes de endometriose, e a ressonância magnética. Esses são os dois principais exames de imagem para endometriose. A ultrassom simples, sem preparo intestinal, ela só é capaz de ver endometrioma, ou de ovário ou de parede. Não é capaz de ver implante de endometriose. Para conseguir ver esses implantes, precisa fazer o preparo intestinal. Tomografia não é legal para endometriose. Não é legal. Ela tem uma acurácia ruim. Isso, inclusive, é bastante cobrado nas questões, Sim, né? Uma pegadinha. É pegadinha, né? De prova. Tem que ser ou ressonância ou ultrassonografia, e essa ultrassonografia ela vai ter um sobrenome, que é a ultrassonografia com preparo intestinal, tá? Se a paciente ela fez um ultrassom simples e ela viu, por exemplo, um endometrioma de ovário, a gente vai ter que complementar essa investigação com algum desses dois exames, porque, conforme eu falei no comecinho da nossa conversa, a paciente que tem um endometrioma, existe uma chance dela ter acometimento de outros sítios do corpo dela pela endometriose. Então a gente vai ter que fazer um ultrassom com preparo ou uma ressonância magnética, né? E eu posso usar o CA125 para diagnosticar endometriose? Outra pegadinha de Outra prova, pegadinha, né? Maldosa. Não pode. CA125 não serve para diagnóstico da endometriose. Ele serve para segmento. Aquela mulher que você já sabe que tem endometriose, você vai seguindo. Se ele aumentar é porque a doença está piorando, está voltando. Se ele diminuir é porque a doença está melhorando. Não serve para diagnóstico porque pode estar normal naquela mulher com endometriose inicial e porque é muito inespecífico. Se a 125 aumenta até com resfriado, né? Exatamente. Então, não dá para levar em consideração para diagnóstico da endometriose. Lembra disso que isso é muito cobrado nas provas. Bom, mas o exame padrão ouro para o diagnóstico da endometriose é a videolaparoscopia, né? E aí com biópsia, sem biópsia? Aquela discussão. Eu também não vou saber falar qual que é a resposta. Nem a sociedade sabe, né? Exatamente. Dizem que não precisa porque é que nem aquela piada, né? Se tem bico, se tem pena e faz quá, é um pato. É um pato. Então, endometriose tem cara. Você entrou ali na cavidade pélvica, viu o implante de endometriose, você sabe que é endometriose. Mas é sempre bom, né, você ter documentado isso? Eu acho. Principalmente no caso das pacientes com endometriose, né? Eventualmente elas vão ter futuramente alguma indicação cirúrgica? Não vão? Não sei, né? É sempre bom ter um anatomopatológico para documentar isso, né? E na videolaparoscopia, é possível até você identificar, com relação aos implantes de endometriose, se eles são mais recentes ou se eles são mais antigos, né? Porque os implantes de endometriose mais recentes, eles são bem vermelhinhos. Uhum. E aí, conforme eles vão envelhecendo, entre aspas, eles vão ficando um pouquinho mais marrons e depois eles adquirem um aspecto esbranquecido. Então a gente faz a videolaparoscopia e a gente vê realmente que no peritônio parece uma cicatriz. É duro, tá completamente aderido, infiltrado no peritônio, produz uma deformidade bastante importante, seja lá onde esteja esse implante endometriótico. Então, quando ele está branquinho, a gente sabe que ele é um implante que já está lá faz muito tempo, né? E assim, endometriose produz dor abdominal, produz disúria, produz dor para evacuar, infertilidade, enfim, tem várias outras coisas que se comportam mais ou menos parecido com a endometriose, seja de causa ginecológica ou seja de causa não ginecológica, né? E quais são, então, os diagnósticos diferenciais da endometriose que a gente precisa pensar quando a gente está tratando essas pacientes? Como você mesmo falou, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com algumas doenças ginecológicas e até mesmo doenças não ginecológicas. Então, dentro das ginecológicas, diagnóstico diferencial com doença inflamatória pélvica, com cisto hemorrágico de ovário, com torção ovariana, com essas doenças que provocam dor abdominal, dor pélvica. E dentro das doenças não ginecológicas, diagnóstico diferencial até mesmo com infecção urinária ou com doenças inflamatórias intestinais ou cistite intersticial. Então, bastante importante esse diagnóstico diferencial. Uhum. Bom, agora que a gente falou de endometriose aí, né, da doença, a gente pode agora chegar no tratamento. Exatamente. Afinal de contas, a maior parte das questões acaba sendo sobre tratamento, Sim. né? E o tratamento da endometriose, ele é para lá de complicado, né? A gente tem várias coisas que a gente pode fazer pelas pacientes, nem sempre o que a gente propõe funciona, então a gente vai ter que mudar
o tratamento conforme a resposta da paciente, principalmente com relação à dor. Mas assim, endometriose produz alterações urinárias, produz alterações intestinais, produz infertilidade. Então, com base no sintoma que a paciente apresenta, com base em como ela se apresenta, que a gente vai indicar o tratamento, seja ele clínico, cirúrgico, expectante, seja lá o que for, né? Mas, falando em tratamento básico, né? A base do tratamento da paciente com endometriose é o bloqueio hormonal. Sempre, né? Tratamento clínico, né? O que a gente vai ser sempre preferencial. Exatamente. Na hora do tratamento da endometriose, a gente sempre precisa lembrar que é uma doença crônica que pode acometer a mulher durante a vida inteira, né? Então a gente tem que ser econômico com cirurgia, porque senão a gente vai ter que operar ela várias vezes e isso daí, quem opera sabe, cada vez que a gente entra na cavidade, ela tá mais hostil. E cirurgia de endometriose, vou falar pra vocês que não é um negócio muito fácil não, viu? Não é. É uma cirurgia muito Às vezes é pior que cirurgia de câncer. Exatamente. É mais ou menos equivalente, né? Normalmente as pessoas que se especializam em cirurgia oncológica acabam também operando, tendo um grande volume de pacientes com endometriose, porque os princípios, eles acabam sendo bastante parecidos, assim, para você realizar uma cirurgia, se realizar bem uma cirurgia para você tratar a endometriose da paciente, né? Então, falando ainda de bloqueio de tratamento clínico, né? Falando de bloqueio hormonal, endometriose relacionada com mais menstruações, então a gente vai bloquear a menstruação da paciente. Nada mais lógico do que isso. Nada mais né? lógico, né? Vamos fazer os ovários dessa paciente parar de funcionar, aí não vai ter produção de estrógeno, e a gente sabe que comida de endométrio é estrógeno. Exato. E aí, diminuindo estrógeno, a gente vai provocar a atrofia desse tecido endometrial ectópico, e com isso a paciente vai melhorar da endometriose. Essa que é a lógica aí do bloqueio hormonal. E para fazer esse bloqueio hormonal, a gente pode usar um monte de medicamento. Um monte de medicação. O mais comum, mais singelo, é o anticoncepcional. É a pílula, né? Sempre, né? Exatamente. Mas assim, as pílulas combinadas, as pílulas só de progestágenos, todos esses dois métodos são suficientes para tratar a endometriose, né? Algumas sociedades, elas acabam recomendando o uso local de diomirena, de levonorgestrel. Isso daí também não é consenso entre a maior parte das pessoas, mas também é uma opção de tratamento, principalmente no tratamento pós-cirúrgico das pacientes, para elas continuarem com o tratamento hormonal prescrito depois de operarem. E a gente também pode, eventualmente, lançar mão dos análogos de GNRH, que aí a gente acaba fazendo um pouquinho de excesso se a paciente também produz sintomas em excesso, né? Porque os análogos de GNRH, eles bloqueiam completamente a secreção de LH e FSH. Então a gente vai antecipar a menopausa dessa paciente de certa forma, e a paciente ela vai ter todos os efeitos colaterais da menopausa produzidos pela medicação, né? Então a paciente ela pode desenvolver fogachos, ela pode desenvolver uma síndrome geniturinária, reclamar para você de secura vaginal, e ela vai acabar tendo mais risco de osteoporose. Por isso que é um tipo de tratamento que a gente prescreve realmente se a paciente ela tem uma sintomatologia que não controla com nenhuma medicação hormonal que você dá para ela. E além das medicações hormonais, também tem as medicações analgésicas, né? Então, analgésicos simples, anti-inflamatórios. Algumas pacientes precisam até utilizar opioides, né, para tratar a dor da endometriose. Mas esse é o tratamento básico da endometriose, tá? Falando um pouquinho do tratamento cirúrgico da endometriose, o tratamento cirúrgico, a base dele basicamente é cauterizar os focos de endometriose, mas a gente também tem que pensar por que a gente vai operar essa paciente, né? Então tem algumas indicações para a gente ir para o tratamento cirúrgico da endometriose, né, professor? Basicamente, como toda doença, uma das principais indicações é se a paciente é refratária ao tratamento medicamentoso. Se ela não melhorou com o tratamento medicamentoso, aí não tem jeito. Aí tem que operar. Outras indicações. Se eu quero realmente ter uma confirmação anatomopatológica de que ela tem realmente endometriose. Se ela tem um endometrioma de ovário grande, maior do que 5 ou 6 centímetros. Se ela tem uma obstrução, às vezes até mesmo parcial, mas se ela tem uma obstrução de trato intestinal ou de trato urinário. E principalmente como tratamento da infertilidade, uma das principais indicações de tratamento cirúrgico da endometriose. Exatamente.
Muitas vezes a gente indica o tratamento da infertilidade quando a paciente ela já passou por tratamentos de alta complexidade, né? A paciente já fez uma FIV, 2 FIV. Não melhor. E aí a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico, né? Mas o tratamento cirúrgico ele se baseia na videolaparoscopia. Fundamentalmente. Exatamente. E na cauterização dos focos de endometriose, onde você achar endometriose, né? Obviamente que em determinados lugares você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Tem cuidados específicos para ureter, cuidados específicos para intestino, mas a gente vai ter que ressecar e cauterizar os focos de endometriose, né? E aí, quando a gente faz a videolaparoscopia, a gente sabe que a paciente tem um endometrioma e a gente vê o endometrioma. O que a gente faz com esse endometrioma? A gente fura a cápsula, a gente De só jeito drena. nenhum, né? Para tratar endometrioma, só retirando a cápsula inteira. Eu tenho que fazer o que a gente chama de cistectomia ou oforoplastia. Só que retirando aí a cápsula do endometrioma, às vezes acaba indo também um pouquinho junto de tecido ovariano, né? Exatamente. Por isso que a gente só indica tratamento cirúrgico de endometrioma de ovário se o endometrioma é grande, maior do que 5 ou 6 centímetros. Se você faz um ultrassom, a paciente tem um endometrioma pequeno, 2 centímetros, a gente tem uma preferência pelo segmento. Se crescer, a gente tira. Se mantiver, a gente vai só fazendo o segmento. Agora, punção, cauterizar, chegar lá com cautério, queimar a cápsula do endometrioma, não adianta nada. Na hora ele estoura e ele vai refazer. E você ainda corre o risco de disseminar endometriose para outros focos, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a endometriose tem esse aspecto meio parasita, né? Onde ela toca, ela se prolifera. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Agora, se a paciente ela tem o diagnóstico de infertilidade, ela já passou... normalmente a gente delimita até 2 FIVs para os pacientes acabarem indo para o tratamento cirúrgico. Se ela tem a infertilidade, presumidamente a endometriose contribui para a infertilidade, a gente vai ter que operar ela, né? Então, a endometriose, ela acaba produzindo infertilidade exatamente pelo efeito inflamatório que a endometriose produz na cavidade peritoneal, né? Então, ela altera o fluido peritoneal e ela também é capaz de distorcer distorcer a anatomia dos órgãos pélvicos, né? Então, a gente tem aquele útero que ele já é retrovertido, aquela tuba que ela está distorcida, a tuba que está dobrada, que vai dificultar a fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então a gente vai na cirurgia para basicamente tentar desfazer essa alteração arquitetural, cauterizar os focos de endometrioma que causam uma inflamação no fluido peritoneal e a paciente sai da cirurgia com novas tentativas de engravidar, né? Perfeito. Esse basicamente é o tratamento da infertilidade. Agora, para o tratamento da endometriose urinária, quando que a gente vai indicar, né, tratamento cirúrgico de endometriose urinária? Quando tiver obstrução. Exatamente, basicamente. Fez um ultrassom, viu lá uma hidronefrose, é isso que as provas gostam de cobrar, né? Viu a hidronefrose, tem obstrução urinária e não tem saída, aí tem que desobstruir, tem que fazer o tratamento cirúrgico. Se não tiver hidronefrose, se falar que tem endometriose só na bexiga, aí a gente vai tentar o tratamento clínico primeiro, Tenta né? tratamento De clínico. modo geral, o tratamento clínico vai funcionar. Mas... Exatamente. Eventualmente, se não funcionar, você pode até fazer uma cistoscopia para retirar o foco de endometriose, mas isso daí, na maioria das vezes, é tratamento clínico mesmo, né? Endometriomas de parede abdominal. Aí tratamento exclusivamente cirúrgico, né? Tem que tirar. Tem que tirar e ressecar a lesão. Os endometriomas de parede, eles incomodam bastante, porque sempre que a paciente menstrua, ela vai acabar sangrando pelo endometrioma da parede, produz dor. Tem pacientes, por exemplo, que toda vez que menstruam sangram pelo umbigo por conta do endometrioma. E não tem jeito, gente. Tem que tirar. Aí só cirúrgico mesmo. E aí, por último, a gente tem o tratamento da endometriose intestinal, né? Normalmente, a gente indica o tratamento da endometriose intestinal quando produz sintomas de suboclusão ou oclusão, né? E dependendo do grau de acometimento da endometriose no intestino, a gente muda a técnica com que a gente vai operar essa paciente, né? Então, se a lesão da paciente é uma lesão pequena, uma lesão menor que 3 centímetros, uma lesão que ela pega superficialmente ao intestino, só vai até a serosa ou no máximo até a muscular externa, a gente pode fazer um shaving, né? Que é simplesmente cauterizar a lesão superficialmente. Agora, se a lesão ela pega toda a espessura da parede do intestino, a gente já não consegue cauterizar. A gente vai ter que fazer uma ressecção discoide.
Agora, se a lesão, ela pega toda a espessura e ela é grande, tem mais de 3 centímetros, ou ela pega vários focos do intestino, não tem como você ressecar aquele segmento. Não tem como você fazer vários buraquinhos no intestino. Você vai ter que ressecar o segmento e eventualmente fazer uma anastomose primária e mandar tudo que você tirou para o anatomopatológico, né? Exato. E uma pergunta muito frequente que as pacientes que são diagnosticadas fazem para o médico a partir do momento do diagnóstico é se endometriose dá câncer. Então, a resposta a priori é não. Isso. Não. Então, a endometriose é uma doença crônica benigna. Alguns raros casos aí, cerca de no máximo 2,5% dos casos, pode se encontrar um câncer de ovário. E aí lembrar de 2 variedades histológicas. Seria carcinoma endometrióide, então lembrar, endometriose, endometrióide. Ou carcinoma de células claras de ovário. Então são esses 2 tipos histológicos associados com a endometriose. Mas não é justificado o rastreamento de câncer de ovário para as mulheres com endometriose. Não se faz, não tem protocolo para isso. E caso eventualmente tenha realmente esse câncer de ovário, aí o tratamento vai ser basicamente seguindo o protocolo de câncer epitelial de ovário. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante bem sobre o tema endometriose, lembrando que é um tema complexo. Vocês notaram que é uma doença que produz muitos sintomas, e o tratamento da paciente vai ser com base nos sintomas, vai ser com base no quadro clínico, vai também levar em conta as alterações que a paciente apresenta no ultrassom, na ressonância. Então, é um tema que às vezes a gente foca bastante no tratamento, mas é um tema que tem que focar em tudo. Tem que focar desde o começo, desde a gênese, que eles cobram até a fisiopatologia da doença, até o tratamento. Exato. Né? Mas eu acho que a gente pegou os principais tópicos. Eu acho que sim. Eu acho que foi bom. A gente vai encerrar nossa discussão por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço.